Graça e paz. Amém. Sejam todos bem-vindos ao culto de abertura do mês da família da Primeira Igreja Batista em Andaraí. Amém? Amém, irmãos. Como vocês podem ver, nós não temos aqui na frente uma família perfeita. Hoje mesmo já tivemos uma porção de arranca-rabo. Qual família que não teve? Bom, nós não temos uma família perfeita, mas nós temos uma família que todos os dias está sendo construída. Cada vitória, cada tristeza, cada arranca-rabo, cada perdão tem sido parte da construção desta família. Amém? Porém, o mais importante disso é que o nosso alicerce seja Cristo, seja o amor. O mais importante que as famílias precisam entender é que a base da família é o nosso Senhor. E aonde tem amor, existe reconciliação, existe reconstrução. Com essas palavras, eu gostaria de convidar o nosso pastor Rivaldo para que orasse, para que Deus receba nessa noite o nosso louvor, a nossa adoração, toda a programação que é feita para nos agradar, mas acima de tudo, para honrar o nosso Deus. Amém? Ó Deus, soberano e eterno Deus, maravilhoso, grandíssimo, exaltado, glorioso és tu, Senhor, para todo sempre, o Deus da família. O Senhor chamou o homem e disse que nele seria abençoado todas as famílias da terra. Nós somos aqui representantes alcançados pela tua graça, pela fé. Todos nós somos filhos de Abraão, aquele que crê e tem a mesma fé de Abraão. Nós te louvamos por isso e queremos entregar tudo nesse culto na palma das tuas mãos. Toda a honra, toda a glória é dada a ti. No nome santo de Jesus, aquele que de fato morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e vive está. Amém, e amém, e amém. Em 2021, ano da consolação, com o tema: a mesma consolação recebida deve ser oferecida. Na divisa: bendito seja Deus, que nos console em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados por Deus. Convido a igreja para louvar ao Deus da família e chamo de servidor. Quando a gente pensa em restauração, Deus restaura a nossa família. Logo vem em nossas mentes, logo o casal, né? Com a reconciliação, voltar. Mas a gente precisa também olhar pelo outro lado. Às vezes os cônjuges focam muito neles. Minha mulher, meu homem, minha esposa, meu esposo, meu marido e os filhos. E o irmão, santo, e o primo. E aquele tio, que tem muito tempo que às vezes por isso ou por aquilo a gente deixa de falar. Amém? A gente precisa buscar restauração para isso também. O texto dessa semana, desse mês, vai ser bem forte, que desafia a gente a olhar para os nossos. O ser humano, ele olha muito para o outro de fora. É assim ou não é? Às vezes a gente esquece da própria família, do sangue. E Paulo, de uma forma forte, o apóstolo Paulo, ele diz que se a gente não cuidar dos nossos, e principalmente na nossa casa, família, a gente está negando a fé. Misericórdia.
como a gente precisa de restauração em nossas vidas. Pastor Rivaldo, Pastor Cândido, Cremilda, logo os de linha de frente, logo aqui, os líderes, né? Como nós precisamos. Você precisa de restauração em alguma área da sua vida? Vamos ficar de pé? Pensa naquela pessoa. Talvez hoje mesmo você vai fazer uma ligação e dizer assim: olha, me perdoe. Eu mesmo preciso sair daqui desse culto e pedir perdão à pessoa. Amém, igreja? Amém. De verdade mesmo, em nome de Jesus. Eu preciso depressa sair desse culto aqui e pedir perdão à pessoa. A gente lembra das coisas, né? A Espírito Santo traz, não é isso? Restaura minha casa, restaura minha família, restaura a comunhão que se perdeu, restaura o sentimento, restaura minha história, restaura. paz de nosso Deus e do Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Amém. Sejam todos bem-vindos a esse culto de adoração e de glorificação a Deus, e em especial pela família. Lembrando que a gente está no ano da consolação
E a mesma consolação recebida deve ser oferecida, é uma oferta. Devemos ofertá-la. Amados, sem mais comentários, falemos do sentido deste mês. Jesus consola ministros para cuidar das famílias. Já tivemos um princípio maravilhoso desse mês da família, com essa programação maravilhosa. Que Deus seja glorificado. E nós temos o versículo do dia, ou melhor, do mês, que diz assim: e dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Isso se encontra em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 12 e capítulo 5, versículo 8. Toda a estrutura do Evangelho visa inserir todas as famílias da terra na bênção de Abraão. E para tanto, Jesus Cristo chama os fiéis de todas elas, dando-lhes o ministério de cuidar principalmente da sua própria família, confortados pela consolação de já ter parte na família de Deus, conforme Atos capítulo 3, 22 a 26. Podeis assentar e abramos nossas Bíblias nesse texto para esta meditação. Atos capítulo 3, versículo 22 a 26. Olha que mensagem que nos vem já confortando, mostrando o objetivo de Deus com cada um de nós. Atos 3, 22 a 26. Diz assim: pois Moisés disse: suscitar-vos-á o Senhor vosso Deus dentre vossos irmãos, no meio desse povo normal, um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada dentre o povo. E todos os profetas, desde Samuel e os que o sucederam, quantos falaram, também anunciaram estes dias: vós sois os filhos dos profetas, e do pacto que Deus fez com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Deus suscitou a seu servo. Que servo é esse? Jesus de Nazaré. Deus suscitou a seu servo, e a vós primeiramente vos enviou, para que vos abençoasse, desviando-vos a cada um das vossas maldades. Amados, as nossas maldades, muitas delas não são voluntárias. Muitas delas são herdadas, são consequências da nossa geração pervertida. E como foi falado aqui enquanto o pastor Rio ministrava com o grupo de louvor, a gente percebe que de se restaurar, normalmente se pensa em casais, mas as famílias em geral estão precisando de uma restauração real. E o nosso Deus está providenciando isso através do Evangelho, fazendo o próprio Filho divino dele nascer no meio de seres humanos normais, viver como qualquer ser humano vive, padecer com o maior padecimento que um ser humano possa suportar, para poder mostrar a todas as famílias que, por mais que haja uma dificuldade na sua família, não é motivo de desistir, não é motivo de parar de sonhar, não é motivo de se achar discriminado, se achar inferiorizado, porque o nosso Senhor, aquele que Deus mandou para que a voz dele fosse ouvida inquestionavelmente, porque quem não ouvi-lo está negando fazer parte da família de Deus. Rejeitar Jesus é rejeitar ser membro da família de Deus, é ser extirpado, porque da nossa família biológica, se eu perguntar aqui como é o nome do tataravô de seu pai, quem sabe responder, por favor, levante a mão. E vocês em casa aí, vocês que estão ouvindo a nossa mensagem,
Então você não sabe nem a sua origem mais próxima. Nem uma origem de 110 anos, 120 anos, você não tem conhecimento. Agora imagine os seus princípios. Aqui se está falando de uma família que pega lá desde o tempo do primeiro homem até chegar a você. Alguém pensou em você desde o começo. Alguém quer restaurar você. A família feita para viver na terra com glória, com graça, dominando todas as coisas, essa família ainda não se estruturou. Essa família ainda não alcançou o objetivo de Deus. E Deus veio trazer a solução. Veio colocar Jesus entre nós. A família humana tem agora um ser divino. E esse ser divino está à direita de Deus, intercedendo por nós. Então aí em Atos está mostrando exatamente isso. Continuando ainda a reflexão dessa introdução do mês, diz assim: no consolo da palavra de Cristo, o cristão fiel aprende como cuidar da família de acordo com a sua função nela. Isso está em Colossenses, essa orientação. Então, a vinda de Cristo deu aos seus discípulos, deu àqueles que o amam, a condição de saber se relacionar na família como cristão. E não se relacionar com a família baseado nas frustrações, baseado em que o outro erra, porque normalmente a gente faz assim: olha, eu errei porque fulano errou. A gente coloca sempre uma desculpa. Então nós temos agora um parâmetro para nos relacionar com a nossa família. E esse parâmetro não é seu pai, não é sua mãe, não é seu irmão, não é seu filho, não é sua esposa, não é seu esposo. Esse parâmetro é o Senhor Jesus, que diz como cada um de nós deve agir independentemente do outro. Diz assim, Colossenses, no capítulo 3, versículos de 16 a 25, que diz assim: a palavra de Cristo habite em vós ricamente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. E tudo quanto fizerdes, por palavra ou por obras, fazei em nome de seu pai, em nome de sua mãe, em nome de seu irmão, não, em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai, a Deus Pai da família cristã. Amém? Ao Deus que constitui uma família diferente. Ele diz mais: vós mulheres, sede submissas a vossos maridos, como convém ao marido? Como convém ao? Então, as exigências de machismo não entram nesse texto. Aqui está dizendo que a submissão, a sujeição é como convém a Deus. É nos critérios do Evangelho, é nos critérios da graça, é nos critérios do amor, é nos critérios do respeito. E não por uma exigência machista, e não por um conceito mundano, completamente fora do que Cristo está trazendo. Mas diz também para o marido: vós maridos, amai a vossas mulheres e não a trateis asperamente. Por que está dizendo isso? Porque normalmente a mulher com o marido, ela fica muito bobona, ela fica entregue, ela não se defende, ela fala o que pensa, o que sente. Aí normalmente por causa disso houve umas pedradas que não deveria receber. Já que o marido é tão inteligente, devia entender que a mulher é frágil e que merece respeito e carinho. Amém? Então ele está dizendo: não a trateis asperamente. E isso é uma coisa, como o pastor Rio, né? Eu tenho que melhorar muito nisso. Nós homens precisamos melhorar muito nisso, porque quanto mais a mulher se apresenta à vontade, falando o que pensa, falando as coisas que aparentemente parecem besteira para você, isso é uma demonstração de confiança e de respeito a você. Porque caso contrário, se ela não pode dizer as coisas que parecem idiotice para você, ela vai ter ou que engolir ou falar com outra pessoa. Mas você, marido, é a pessoa ideal para ouvir o que a sua esposa pensa. Vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor.
então os filhos obedecem ao pai porque é bom para os pais. Olhe, toda a referência está mostrando quem é o parâmetro: o Senhor Jesus. O Senhor Jesus. Vós pais, não irriteis a vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Aí pula para o 24 que diz assim: sabendo que do Senhor recebereis como recompensa a herança, servir a Cristo o Senhor. Família, se relacione no parâmetro de Cristo. É Ele que vai te dar recompensa, é Ele que vai ajudar a restaurar a sua família, se você agir com essa conduta. Mas se você esperar exemplo de outras pessoas, você vai morrer de velho, porque todos estarão tentando igual a você ser o melhor possível e sem conseguir, porque está esperando que o outro faça primeiro. Faça isso, tudo que está aqui. Se você é filho, haja dessa forma. Se você é pai, haja dessa forma. Se você é marido, se você é esposa, haja da forma que o parâmetro bíblico coloca para você. Amém? E dessa forma, a sua família começa a ser conquistada por Deus. Porque simplesmente quem agir dessa forma que está aqui, de acordo com a sua condição na família, com a sua função, lógico, vão enxergar Deus em você. Vão enxergar Deus em você. E para o dia de hoje, o tema da semana: Deus se basta e se constitui consolo familiar só por amor. Deus se coloca, Ele se constitui a consolação da família, o consolo familiar só por amor. Isso se encontra em Mateus, no capítulo 5. A gente vai ver como é gostoso esses textos. A gente vai ver Jesus no monte, ele sobe ao monte e faz a sua reflexão sobre o que é o reino de Deus e como os membros do reino de Deus se comportam. Então veja bem, 5 versículos a gente vai fazer exatamente como está aqui, de 3 a 19 e de 43 a 48. 5, 3 a 9 e 43 a 48. Diz o seguinte: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando você ora, você chama a Deus de quê? Pai nosso que está onde? Pai nosso que está onde? Então você está dizendo que Ele é seu pai e pai dos outros também. Amém? Então nessa condição, você deve tratar as outras pessoas como irmãos, dentro do contexto que foi lido aqui no início da mensagem. Como irmão, que deve ser tratado, se ele for adulto, como pai, cada um dentro da sua condição. Amém? Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Olha bem, ele diz, olha como é que funciona o reino dele, como é que funciona a família dele. Ele está dizendo que se você agora está completamente desestruturado da sua família, passando por privação, por abandono, chorando, e tendo entre vocês um só pacificador, vocês já estão sendo colocados em uma condição de restauração por essa pessoa, porque Jesus Cristo veio pacificar. Ele veio unir as pessoas como irmãos, filhos de Deus. Aí a gente pula para o 43 ao 48. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem, para que vos torneis filhos, para que entrem na família, amém, do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Quem é ímpio, quem é do mundo, que não tem nada a ver com Deus, não é assim? Ah, eu gosto de quem gosta de mim. Não é assim?
E Deus manda você amar quem te odeia, quem te despreza, porque Deus ama você e ama também aquela pessoa. E para Deus vai ser muito ruim, para qualquer pai é muito ruim ver filhos se degradando. Para qualquer pai é péssimo ver filhos sem falar um com o outro. Para qualquer pai é insuportável um não ir na casa do pai porque o outro foi, porque o outro está lá. Então, amados, veja como esse texto tem a ver com família, como tem a ver com integridade, como tem a ver com a base que Deus tem para a gente. Ele diz mais: não faz os publicanos também o mesmo? 47. E se saudade, se você só cumprimenta só os vossos irmãos biológicos, ou os vossos irmãos da igreja, para os crentes é paz do Senhor, para os outros é uma boa noite. Gente, toma vergonha, todo mundo é igual. A gente é família. Tem alguns que já estão desfrutando dos deleites do Pai, mas os outros precisam do seu exemplo, não para ser discriminado, inclusive numa saudação. Precisa do seu exemplo para se sentir amado e saber que aonde você está tem um lugar para Ele, porque você não foi a vida toda o que você é hoje como cristão. Deus está lhe restaurando e lhe usando agora, lhe colocando no ministério, para que neste ministério você também alcance os demais da tua família e o da família do teu próximo, e fazendo uma só família, que é a família de Deus. Não fazem também, aí ele diz mais: e se saudade somente os vossos irmãos, que fazer demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então ele está dizendo que nós temos que ser perfeitos em relacionamento. E para ser perfeito em relacionamento, é necessário que esteja debaixo da consolação de Deus, para cada vez que pecamos, para cada vez que falhamos, para cada vez que alguém falha, porque você se consola e consola quem falhou. Em vez de você condenar e julgar, como aprendemos na semana passada, você deve dizer: você é meu irmão, eu sou teu irmão, e nós precisamos estar juntos, nós precisamos nos restaurar, e Deus veio para isso, Jesus veio para isso. Deus se basta e se constitui consolo familiar só por amor. Veja a conclusão da nossa reflexão. Saber que Deus se basta faz perceber que o seu amor pela humanidade é perfeito, porque só isso dá para saber que Deus é bom, que Ele ama. Então, saber que Deus se basta faz perceber o seu amor pela humanidade ao consolar com a promessa de ingressar na família divina os que choram, os que pacificam e os que amam e intercedem pelos inimigos, aceitando o conselho de saírem dos ídolos para servir só a Cristo, conforme 2 Coríntios, capítulo 6, versículos de 15 a 18. 2 Coríntios, capítulo 6, de 15 a 18. Então, se você aceitar esse convite, se você aceitar essa orientação, você agora passa a ser exclusivo de Deus, passa agora a fazer parte da família de Deus, cuja imagem e semelhança dele é você. Amém? Diz assim, 6, do versículo 15 a 18. Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivo, ou seja, nós é que somos a imagem de Deus. Como ele disse: habitarei e andarei entre eles, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisa imunda, e eu vos recebereis, e serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amados, quando a pessoa se relaciona com o ídolo, quando a pessoa tem algum contato com o ídolo, ela está negando que é a imagem e semelhança de Deus, e consequentemente renegando ser filho de Deus.
Porque como é que pode eu ser imagem de Deus e ter que ter outra imagem para eu acreditar em uma divindade? Acreditar que uma coisa é mais santa do que eu. Ninguém é mais santo do que você, meu amigo, minha amiga, meu irmão. Você é a criatura principal de Deus. Você é a forma que Deus quis para que fosse a imagem e semelhança dele. Ele quer que você expresse ele. Você tem que olhar o seu próximo e ver Deus. Seu próximo tem que olhar para você e ver Deus. Mas se você precisar olhar de qualquer outra coisa, para fazer uma oração, para fazer uma devoção, para se lembrar de qualquer coisa divina, você está renegando a condição de entrar na família de Deus. Você está continuando com as tradições que o diabo colocou desde o começo, fazendo com que as pessoas ficassem iludidas em acreditar que precisava de um mediador para Deus, e foi assim que a mulher foi enganada. E Deus não quer mais famílias enganadas. Ele está dizendo: eu sou o vosso pai, amém? E vós sois meus filhos e minhas filhas. Faça disso, aceite esse convite, aceite essa condição, porque você passa a ser consolado diretamente pelo Espírito de Deus. E para definir a leitura, em Romanos 8, 14 a 17 diz assim: deste modo, o cristão é guiado pelo Espírito Consolador, que o adota como filho de Deus, herdeiros com Cristo, conforme Romanos 8, 14 a 17, que diz assim: e todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amém? Romanos 8, 14 a 17. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual podemos chamar Deus de papai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se é certo que com Ele padecemos, choramos, somos desprezados, passamos por todas as dificuldades aqui, para que também com Ele sejamos glorificados. Então ame a sua família, ame quem é idólatra, ame quem é qualquer coisa. O importante é você não ser e trabalhar para que a outra pessoa alcance isso, alcance essa consciência de que a mais perfeita imagem de Deus possível na terra dos viventes é você, é a sua família. Então se faça a família de Deus, para que a sua família seja abençoada por esse Deus que te convida para fazer parte da sua família. Jesus consola ministros para cuidar das famílias. Fiquemos de pé. E Deus se basta, Ele não precisa de nada. Então, se Ele está buscando você para ser família, é porque Ele quer te dar consolação.